Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você escolher para ver esse vídeo. Meu nome é Gabriela, eu sou mestre e doutora em Direito Ambiental Internacional pela Universidade Católica de Santos, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, da onde eu falo nesse momento, tendo visto a impossibilidade de estar presente com vocês durante o evento, que eu tenho certeza que será um sucesso. Então eu me utilizo desse vídeo para a apresentação do artigo que foi aprovado por meio da comissão científica, que tem o título de A Informação como Mecanismo de Obtenção e Defesa do Direito ao Desenvolvimento de Cidades Sustentáveis, os exemplos de gestão democrática implementados em Santos, da onde eu falo, e em São Paulo, ambos no Brasil. A Constituição Brasileira de 88 tem como fundamento, no que se refere todo ao planejamento urbano, a criação de mecanismos que implementem as funções da cidade, de modo a garantir qualidade de vida, visando a obtenção e defesa do direito ao desenvolvimento sustentável, com base naquele tripé já bastante conhecido do desenvolvimento sustentável, que é equidade social, qualidade ambiental e desenvolvimento econômico. Daí a preocupação da Constituição com a efetivação do princípio da função socioambiental da propriedade urbana, que impõe ao proprietário o dever de conciliar tanto seus interesses particulares com os interesses da coletividade, ou seja, em agir em conformidade com a preservação da qualidade ambiental. Dessa forma, a propriedade pode sofrer limitações para atender o interesse coletivo, de forma a adaptar-se às necessidades ambientais de cada local onde está inserido. Nesse sentido, para a efetividade desses comprometimentos, destes compromissos, é necessário que a participação da sociedade seja incluída, é necessário que a sociedade esteja participando deste procedimento. Entretanto, para que isso seja possível, é necessário que a população esteja informada adequadamente. Então, a informação torna-se tanto condição quanto ferramenta para a conscientização cidadã sobre o que é e qual o fundamento desta nova sustentabilidade urbana, uma vez que confere a possibilidade de participar, ou seja, de criar práticas eficientes para a melhor utilização dos espaços urbanos, aliando qualidade de vida com preservação ambiental. Nessa linha de raciocínio, o presente artigo avalia primeiramente o conteúdo constitucional e também do direito civil, tanto do aspecto de direito à propriedade quanto do princípio da função socioambiental da propriedade, indicando conceito e importância e aliando este conteúdo à obtenção e defesa do desenvolvimento sustentável. Em seguida, pondera sobre os desafios a serem enfrentados para que as cidades venham a ser as chamadas cidades sustentáveis, de modo a garantir qualidade de vida, inclusive no aspecto ambiental. Em seguida, aborda de que forma o acesso à informação está inserido neste contexto para garantir à população que possa contribuir com a criação desta nova realidade social urbana brasileira. E, por fim, indica como mecanismo de parâmetro e exemplo os modelos de gestão que já vêm sendo implementados através de projetos, tanto no município de Santos, que influenciam e buscam a concretização da educação ambiental e da inclusão social por meio da informação ambiental, como também no município de São Paulo, que são instrumentos de transparência e de gestão que permitem o conhecimento por parte da sociedade civil das questões urbanas para que se apoderem dessas questões e possam, a partir daí, participar com qualidade. No que se refere à primeira parte do trabalho, a respeito do conteúdo do direito de propriedade e da função socioambiental da propriedade, ambos estão descritos tanto na Constituição quanto também no direito civil brasileiro, que qualifica o direito à propriedade como um direito real e, por conta disso, não é absoluto, tendo em vista dever respeitar os demais preceitos legais e constitucionais, como é o caso do princípio da função socioambiental. Este princípio está descrito como sendo, de forma bastante simplória, a necessidade do proprietário em exercer o seu direito de propriedade em conformidade com a preservação da qualidade ambiental do local, tanto para as presentes quanto para as futuras gerações. Então, ele deve conciliar os seus interesses particulares com o interesse da coletividade. Dessa forma, quando as autoridades impõem os chamados espaços territoriais protegidos, ou espaços ambientalmente protegidos, como a área de preservação permanente e a reserva legal, ambas descritas no Código Florestal, a manutenção destes locais é considerada como condição essencial, condição fundamental para o reconhecimento do direito efetivo à propriedade.
No que se refere primeiramente à propriedade rural, a função socioambiental está prescrita lá no 186 da Constituição, que prescreve que a utilização dos recursos naturais disponíveis deve ser realizada de modo a preservar o meio ambiente. Já no aspecto da propriedade urbana, visando o desenvolvimento sustentável e a consecução daquelas cidades sustentáveis, a função ambiental está regulada no 182, parágrafo 2º da Constituição, que impõe aos municípios seguir as diretrizes que venham a ser implementadas nos chamados planos diretores, que são o instrumento básico para a ordenação e uso da ocupação do território municipal, obrigatório para aqueles municípios com mais de 20 mil habitantes, devendo ser revisto a cada 10 anos, de implementação por meio de estudos de equipe multidisciplinar através de aprovação de lei municipal, ou seja, emitida pela Câmara Municipal, com participação obrigatória da sociedade por meio de controle social. Cabe, por exemplo, a estes planos determinar qual é o conteúdo da função socioambiental da propriedade para cada município, por meio, por exemplo, da política de desenvolvimento urbano e de desenvolvimento sustentável que já vinha sendo comentada no Estatuto da Cidade. Então, ao conjugar o interesse social ao interesse particular, o proprietário exerce o seu direito legítimo à propriedade, uma vez que terá de colocar em prática mecanismos que garantam a associação e a manutenção do equilíbrio tanto no aspecto socioeconômico como os valores ambientais, em conformidade com a estrutura básica do tripé do desenvolvimento sustentável, ambiental, social e econômico. Nessa estrutura, percebe-se que ainda há um caminho bastante longo a percorrer para a consecução destas cidades sustentáveis, que impõem melhores condições ao ordenamento urbano brasileiro através, por exemplo, de espaços verdes, de melhoria na qualidade urbana e inclusive de mobilidade urbana, uso adequado de infraestrutura urbana, planejamento do transporte público, incentivo ao uso de transportes alternativos, ao uso de descarte correto de resíduos sólidos, ao uso da reciclagem, ao gerenciamento do solo, da água e da energia, inclusive com inclusão social e educação ambiental, projetos neste sentido e em tantas outras áreas de políticas públicas que constituem esta sustentabilidade ambiental. Entretanto, tal configuração urbana ideal não é possível sem a efetiva participação da sociedade, uma vez que a Constituição Federal impõe tanto ao poder público quanto à sociedade a defesa e proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, o Estatuto da Cidade já vem descrevendo que para a gestão democrática dos espaços urbanos é necessária a participação da população, tanto na elaboração dos planos diretores quanto em momento posterior, na sua implementação, na sua fiscalização, na sua execução. Entretanto, a população somente tem condições, tem fundamento de participar deste debate a partir do acesso à informação de qualidade. Então, o direito à participação pressupõe o acesso à informação, que já vem sendo descrito como um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente desde esta Constituição e desde esta Política Nacional em 81. Dessa forma, de posse da informação, o cidadão pode até mesmo contribuir para dar finalidade adequada à sua propriedade, de modo a participar efetivamente da gestão participativa do espaço urbano. Por estar informado, isso o habilita a interferir na vida pública, uma vez que estará consciente da necessidade de proteção ambiental e da necessidade de aliar aqueles três aspectos do desenvolvimento sustentável. Assim, para melhor resolução e gestão dos problemas do ambiente, inclusive no que se refere à destinação da propriedade, deve haver cooperação entre o Estado e a sociedade por meio de programas incentivadores. A título de exemplificação desta gestão democrática, o município de São Paulo, por exemplo, já implementa alguns programas visando esta interação no que diz respeito ao meio ambiente urbano através de mecanismos de transparência e de concessão de informação, com base na apropriação de instrumentos de governança para que se possa alcançar a ampla participação da sociedade. São os canais eletrônicos conhecidos como Infocidade, Observa Sampa, São Paulo Aberta e Planejação. No que se refere ao Infocidade, este mecanismo eletrônico coloca à disposição da população dados sobre a cidade de São Paulo, com indicadores que compõem um acervo atualizado de informações,
que fazem parte das secretarias da prefeitura, como por exemplo demografia, abastecimento de água, trabalho, transporte, mapa de equipamentos sociais, entre outros tantos itens urbanos essenciais à população. Já o site Observa Sampa traz indicadores do desempenho da Prefeitura do Estado de São Paulo e dados georreferenciais da cidade, a fim de possibilitar a participação popular por meio do monitoramento de políticas públicas já implementadas, capazes de mensurar a qualidade de vida dos paulistanos, como por exemplo que se refere ao transporte. Por outro lado, o site Planeja Sampa tem o objetivo principal de transformar São Paulo numa cidade transparente e participativa por meio da criação de mecanismos para ouvir a população, como conselhos, audiências públicas, consultas públicas, além dos clássicos canais eletrônicos que incluem, inclusive, na atualidade, as redes sociais. Por fim, o canal São Paulo Aberta visa fomentar ações e atividades para um governo aberto à iniciativa popular, e isso permite a interação online entre poder público e munícipes. Já no município de Santos, no litoral do estado de São Paulo, outros tantos projetos também foram implementados no mesmo sentido, visando interação entre Estado e sociedade para a proteção ambiental, como por exemplo a campanha Cidade Sem Lixo, que visa conscientizar a população acerca da responsabilidade pelo lixo que produz e dos prejuízos causados pelo descarte incorreto dos resíduos sólidos produzidos. Então existem desde a imposição de multa para aqueles que jogarem resíduos em vias públicas, até a organização de circuitos de palestras e encenações teatrais, contando com a participação de alunos da rede pública. Há também o projeto permanente chamado Observatório Litoral Sustentável, com a participação de representantes e alunos das universidades locais para a realização integral e permanente de fóruns, debates, audiências públicas para a concessão de informação a respeito do desenvolvimento sustentável na Baixada Santista, no litoral paulista. Percebe-se, portanto, que por meio destes mecanismos dispostos pelo poder público, o cidadão pode conhecer as necessidades da cidade onde está, a fim de dar a destinação correta à sua propriedade, preenchendo assim os requisitos necessários para a função socioambiental e refletindo o que se vem sendo descrito em propostas e soluções para o planejamento urbano, desta vez sustentável. Dessa forma, a efetivação e defesa da participação democrática é essencial para a resolução dos problemas acerca do meio ambiente, e isso pode ser realizado por meio de cooperação e intensificação tanto das relações horizontais entre indivíduos, portanto, como também das relações verticais entre Estado e sociedade, com a participação de diferentes grupos de interesses na execução, na fiscalização e na implementação das políticas públicas ambientais, a partir do acesso à informação de qualidade e por aí resolvendo o artigo 225 da Constituição, que impõe tanto ao poder público quanto à coletividade a defesa e proteção do meio ambiente, para aqueles que já existem, para as presentes e para aqueles que ainda virão para as futuras gerações. Muito obrigada pela atenção, eu desejo a todos um excelente evento.